No final de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Passados praticamente 3 anos, a guerra realmente caminha para o final, principalmente com o uso de uma tecnologia hipersônica dos russos, os mísseis Iskander. Então acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade Ciência e eu vou explicar para você por que a guerra chegou ao final. Pois bem, passados 3 anos, dados estimativas que se tem que os ucranianos perderam ali 500 mil soldados nesses 3 anos de combate e provavelmente os russos perderam 300 mil. Se nós formos recapitular todo esse conflito em 3 anos, a Europa ficou realmente, desde o primeiro momento, insuflando a Ucrânia para resistir em troca de dinheiro e material bélico. Sendo que a Europa sabia muito bem que era impossível uma força muito menor, num território que a Rússia já conhece há muitas décadas, com a Rússia com uma população muito maior, com um governo centralizado no Putin. Ele não precisa perguntar para ninguém para ir definindo as medidas e tal, então ele tem uma capacidade de atuação, e os russos, historicamente, nos mais de 200 conflitos em 1000 anos que eles participaram, eles têm uma capacidade de se reprogramar durante a guerra. Basta ver o número de comandantes que são trocados, desde a guerra contra Napoleão, depois contra a Alemanha, isso foi verificado. Eles têm recursos naturais e humanos enormes dentro do contexto, e ainda que no primeiro momento eles tivessem sofrido várias baixas, aqueles tanques encurralados, tal, à medida que o tempo foi passando, eles passaram a usar drones, destruíram as defesas antiaéreas da Ucrânia, passaram a usar aviões e depois, no segundo momento, mísseis, e foram trabalhando esses mísseis. Eles estudaram o sistema de comunicação e de defesa dos equipamentos que foram mandados para lá, porque numa guerra tudo é dinâmico, não é estático, como muitas vezes a imprensa fica colocando. Lembra daquelas fotos de tanques russos destruídos, aquela coisa? O cara parecia que não, aquilo já estava resolvido e tal, agora não vamos mandar tanques. Não sobrou um tanque que foi enviado. E os caças? Onde estão os caças que foram enviados para a Ucrânia? Eu estou colocando tudo isso aqui simplesmente para ver que a guerra tem uma evolução também. Você estuda o inimigo, você estuda. Então os russos começaram a bloquear comunicações, hackearam, por exemplo, as comunicações para saber, inclusive, onde os mercenários estavam, onde os enviados da OTAN estavam. E aí eles passaram a mirar na infraestrutura elétrica da Ucrânia em locais extremamente estratégicos. Eu já havia feito um vídeo no passado mostrando que aquela ofensiva onde os ucranianos entraram território adentro, poucos quilômetros, na Rússia, numa região que, do ponto de vista estratégico, tinha valor nenhum, parecia com a Guerra das Ardenhas, quando os alemães ainda fizeram um esforço ali em dezembro de 1944. Muitas pessoas criticaram, mas como você está fazendo? É só uma questão de você esperar. Eu estou sendo objetivo. Você, num momento como esse, em inferioridade numérica, 20% do seu território a leste já dominado pelos russos, e você vai simplesmente abrir uma nova frente, invadindo o território russo sem ganhos. A mídia não fala mais nada sobre isso. Mais nada sobre isso. Os russos simplesmente em 1 mês, 2 meses foram cercando, interromperam as linhas de comunicação e dizimaram aqueles que estavam ali. Indo agora para o que está acontecendo e por que eu estou dizendo que caminhamos para o final, aí em poucas semanas. Porque os russos passaram a usar mísseis Iskander, por exemplo, que são mísseis, são 7 tipos de mísseis. O mais moderno hoje é o Iskander 1000. Por quê? Porque ele atinge 1000 quilômetros de distância, enquanto o antecessor era em torno de 500 quilômetros. Pode levar múltiplos tipos de ogivas, como bombas, vamos dizer, de fragmentação, de explosão, de
eliminando radares e até, se fosse o caso, pequenas ogivas nucleares. Dias atrás, num ataque desses de mísseis Iskander, eles sabiam exatamente onde estavam um centro de controle de forças da OTAN. A OTAN tem enviado centenas de oficiais, especialistas, tal, para manobrar, e agora eles vão ter que receber isso aí, todo o pessoal em saco preto. Porque se imagina que só da OTAN, mais de 60 foram eliminados nesse ataque com mísseis Iskander, e depois eles enviaram toda uma força de drones, porque eles também aprenderam a usar os drones. Daqueles tanques que foram enviados, não houve nenhum que foi abatido em combate direto com o tanque russo, eles foram destruídos por drones. Né? Não se fala mais de envio de tanques e tal, porque simplesmente isso não dá, porque eles realmente evoluíram no sentido de entender como que a coisa ia acontecer. Desse ataque, que foi gigantesco, esse centro de controle foi pulverizado, ficou claro que a Ucrânia já não tem material humano para simplesmente resistir. O próprio Zelensky começou já há algum tempo a dizer que ele até aceita uma conversa com o Putin e tal. E no estilo russo, ele é um moedor de carne. Ele vai esperando, vai dar o tempo, como dizia um general que combateu contra o Napoleão, disse por Czar. Eles têm um calendário, nós temos o tempo. Então, é o que a Rússia sempre usou. O tempo, ela não tem pressa. É só a imprensa internacional que ficava dizendo, não, eles erraram, a guerra devia acabar rápido. Não, isso é na cabeça do jornalista. Ninguém dos russos deu alguma entrevista dizendo que a gente espera terminar a guerra em uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, etc. E tal. Então isso é uma narrativa que foi construída pela imprensa ocidental. O fato é, os russos agora avançam fortemente para montar posições e estão prontos para negociar. Com o efeito Trump, nos bastidores isso já deve estar ocorrendo, e aí quando eles aparecerem formalmente para dizer estamos nos sentando à mesa, o Zelensky até se propôs, posso encontrar o Putin no lugar neutro e assim por diante, mas todo o jogo já está combinado. Eles não vão ali efetivamente para discutir nada. As minutas já estão prontas. Na minha opinião, o que vai ocorrer agora, dado que a Ucrânia não tem a menor chance, ou vocês ainda acham que, como a mídia dizia assim, não, é uma questão de tempo, eles vão dominar, tal, vão ganhar, tal, game changer. Não se trata de torcida, se trata de uma análise objetiva de muitos anos que eu acompanho campanhas militares dentro da história russa, de como eles funcionam, e dentro das possibilidades dos ucranianos. Não adianta a Europa ter mandado bilhões para a Ucrânia em armas e tal, não mandou um soldado. Tem os mercenários, tem os observadores, tem quem ajuda a operar e tal. Mas nenhum soldado fofo europeu foi dar a cara, a tapa lá na Ucrânia. Por isso que eu já sabia que isso era uma guerra perdida, porque a Ucrânia não consegue repor as pessoas. O governo ucraniano, inclusive, sequestra as pessoas na rua, os jovens na rua, diminuiu a idade para recrutamento, porque ele já não tem mais material disponível. Isso é um fato. Então, o tempo corria a favor da Rússia. Sem fazer juízo de valor aqui, não estou fazendo juízo de valor, quem está certo, quem está errado, o que acontece. Numa guerra não existe isso, né? Não adianta você ficar achando que é um filme de cowboy onde o mocinho sempre vence o bandido, né? Que aliás era sempre o bandido mexicano, né? Então já tinha esse viés, né? Então o que eu acho, sinceramente, que vai acontecer? Os Estados Unidos vão negociar o seguinte, coisa que a Europa incompetente, a OTAN, nunca teve coragem de fazer isso, porque depois de um ano da guerra, num pré-acordo em Istambul, a Ucrânia estava próximo de assinar um acordo de paz com a Rússia, e o Biden enviou o secretário de Estado, o Blinken, exatamente para impedir, dizer, não faça isso, nós vamos te dar apoio, mais armas e tal. E eles realmente caíram nesse papo, né? Democrata é isso, ele põe fogo no mundo e depois ele sai dizendo que é sempre assim, desde a geração Kennedy, né? Quem estuda isso sabe. Bom, sem dúvida que o Zelensky vai ter que abrir mão dos territórios que a Rússia conquistou, Donbas, Luhansk, Crimeia. Pode até fazer uma discussão futura, se isso no futuro poderia ser revertido, mas
Hoje, o russo vai dizer, o que eu peguei eu não devolvo. Então, esse é o ponto do russo. Não, mas você chegou aqui até o rio Dieppe, você avançou muito mais. O cara falou, sim, pois é. Então, essa é uma zona minha agora de defesa e eu paro por aqui e aí a gente vai negociar. Vamos negociar o quê? Porque até agora vocês não cumpriram aqueles acordos lá de Oslo, aquela coisa toda, né? Depois que a Vitória Nuland foi lá e dava lanchinho e água para os manifestantes na Praça Maidan. Tem vídeos aqui no canal que eu trato sobre isso. Então os russos estão espertos com isso aí da Europa não cumprir o que foi acordado lá atrás. Porque a Crimeia não quer ser ucraniana, Donbas e Luhansk não quer ser ucranianos, eles querem ser russos. É simples assim. Temos o fato que simples assim. Eles têm passaporte russo, têm cidadania russa, eles não se enquadram nisso. Quem se enquadra no modelo ocidental é quem está lá em Kiev, pertinho mais da Europa, certo? A oeste, tudo bem, esse gosta de ser, né, botar o capuz europeu. Então, muito bem, sejam felizes, né? Sejam felizes, mas Crimeia, Donbas, Luhansk não quer ser ucraniano, né? Que, aliás, é um país artificial, construído dentro daquele contexto todo de União Soviética, não vou entrar aqui em detalhes. Por mais chiliquento que fiquem as pessoas que dizem, não, onde é só se você me apresentar na história, né, de séculos, né, a Ucrânia no mapa de algum lugar do mundo que ela já existia. É simples assim. Né? Não nego que a civilização de etnia, por exemplo, russa, surgiu em Kiev. Mas exatamente eles foram para Moscou em função de todo aquele contexto com o pessoal que invadiu os mongóis, né, que invadiu aqui, ele ficou 300 anos dominado pelos mongóis. Quem resgatou Kiev dos mongóis foi exatamente os russos que se estabeleceram em Moscou, ali por volta do ano 1100, mais ou menos, estou arredondando aqui. Então, obrigado para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui na Modernidade Ciência, eu vou fazer as atualizações previstas aí nas próximas semanas, mas realmente a guerra para a Ucrânia acabou. Não existe a menor possibilidade, nesse momento, de uma vitória. Né? O país está exaurido, destruído, mutilado, fragmentado, e já existem muitas forças internas dentro da Ucrânia que querem que a guerra termine com um acordo com os russos. Por isso que essas posições que os mísseis Iskander conseguem atingir são, sem dúvida, de infiltrados que os russos conseguiram convencer muitos ucranianos a passar para o lado deles. Isso é um fato. Então, eles realmente estão colaborando com os russos para que a guerra termine o mais rápido possível. Se não for assim, haverá uma guerra civil dentro da Ucrânia, porque muitos ali vão se revoltar, a população já está exaurida com isso, de ter seus filhos, seus parentes morrendo desnecessariamente, como aconteceu no Vietnã, naquele processo final do Vietnã. O próprio soldado americano diz assim, eu não vou continuar lutando por uma guerra que já está perdida. Essa era a declaração de muitos soldados americanos naquela fase ali do 69, 70 no Vietnã, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter assistido aqui o Modernidade Ciência. Forte abraço.